Independente, de segunda a quinta, das 3 às 4 da tarde, e aos sábados, nossos melhores momentos da semana, no mesmo horário, das 2 horas às 4 horas, aqui mesmo na Rádio Universitária FM 99,9. De segunda a sexta, às 8 da manhã, aqui na 99.9, atualidades mundiais e cultura, no programa brasileiro da Rádio França Internacional, em sintonia com os últimos acontecimentos mundiais. Em uma hora você pode tirar um cochilo, ou tomar um banho de mar, fazer uma caminhada, ver a novela das 9, pedalar, fazer uma mini pizza, ouvir 20 músicas, ler o jornal. Um balanço do Disque Denúncia entre 2012 e 2016 aponta que a cada uma hora, 4 crianças são exploradas sexualmente no Brasil. Hoje, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, prevê que existam 250 mil crianças sendo exploradas sexualmente no país. Neste 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, não esqueça. Disque 100 para denunciar. Não compactue com essa violência. Disque 100. Uma campanha dos estudantes de rádio, TV e internet da UFPE. Universitária FM 99.9. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes das rádios Universitária 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade na sua rádio pública. Jornalismo honesto. Eu sou Ana Veloso, professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. As aulas e o expediente da universidade estão suspensos, mas a comunicação pública aqui não pode parar. O programa de hoje tem 1 hora de duração, vai até 12h30. A gente vai discutir o que está em jogo no Brasil. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na Universitária FM e também na AM, com retransmissão às 9 horas da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com, programa Fora da Curva. E também pela página da Marco Zero Conteúdo e o Facebook da Universitária 99.9. Participe e divulgue nosso programa. Aqui a gente fala o que a maioria cala. A paralisação dos caminhoneiros, iniciada na semana passada, deixou o país sem combustíveis. Por um lado, filas intermináveis nos postos, gasolina chegando a custar até mais de R$ 8,00 o litro, ameaça de desabastecimento de alimentos. Por outro, um governo acuado, sem habilidade de negociar com os grevistas, forças armadas nas estradas e a população em estado de alerta. No programa de hoje, queremos saber a quem interessa o caos no Brasil. Para responder esta e outras questões, nosso programa convidou o historiador e professor da pós-graduação em Serviço Social da UFPE, Marco Mondaini. Bom dia, Marco. Bom dia, Ana. Bom dia, Jaqueline, Felipe, Sérgio, ouvintes e aqueles que acompanham o programa pela internet. O professor da pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba, Felipe Reis. Bom dia, Felipe. Bom dia, Ana. Bom dia aos colegas e bom dia aos ouvintes. A economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, Jaqueline Natal. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Ana. Prazer estar novamente no programa. Bom dia aos companheiros da mesa. E o jornalista Sérgio Miguel, da Marco Zero Conteúdo, nosso companheiro de bancada. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todas e a todos. É sempre um prazer estar aqui. Bom, para o DIEESE não há nenhum indicador econômico que aponte para o algo positivo no Brasil. Baixas taxas de inflação, longe de representar o sucesso da política econômica, significam o fracasso da retomada do crescimento. O país está desorientado e sem lideranças capazes de restituir a confiança necessária para que a nação reaja. O DIEESE diz também, que dentro desse cenário a economia não cresce e a vida da população
piora. Desemprego, aumento da pobreza e da miséria, explosão da violência, problemas sociais. Jaqueline Natal, a quem interessa o caos no Brasil? Bem, é fácil dizer a quem não interessa, né? A população brasileira está sofrendo horrores com desde o golpe institucional que desestruturou as instituições, desestruturou a política econômica, que com todos os problemas vinha caminhando no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por outro lado, essa situação ela tem beneficiado claramente alguns segmentos, embora assim, dado a complexidade, é difícil a gente identificar todos os segmentos. Mas, por exemplo, setores especulativos provavelmente vão nadar de braçada nessa história, né? Porque essa instabilidade ela vai provavelmente vai rebater no sistema de preços, que vinha caindo, a inflação, né? E provavelmente a gente vai voltar a usar a boa e velha política da taxa de juros. Então, vão ganhar, por exemplo, sistema financeiro e rentistas no Brasil daqui para frente, porque essa instabilidade ela rebate nisso. Favorece o mercado. Outro setor que eu acho que vai ganhar nesse aspecto são as empresas de transporte. Conseguiram a redução do diesel, né, mesmo que provisória, aumentaram o seu leque de clientes, né, porque agora há um conjunto maior, uma indicação de um conjunto maior de clientes, né, e aí os autônomos também, mas fundamentalmente as empresas, e descobrindo que eles têm uma força significativa para obrigar governos e sociedade a se ajoelharem a eles, né? Não estou discutindo aqui a legitimidade ou a ilegitimidade, mas eles descobriram uma força que é um pouco assustadora. E eu acho que a gente também tem que lembrar o seguinte: nós estamos num momento no Brasil, já há uns 2 ou 3 anos, que os ativos brasileiros estão muito baratos. Está muito barato comprar as empresas no Brasil, está muito barato comprar as estatais no Brasil, que tem uma linha de mira. E a gente observa o movimento desse processo todo de instabilidade, a gente começa a ver as ações da Petrobras caindo, o que, se não mudar a política, vai acabar beneficiando os compradores internacionais que vão vir aqui comprar a preço de banana, nosso maior patrimônio. Felipe Reis, como é que você vê esse quadro, né, que Jaqueline bem colocou aqui? Bom dia. Eu concordo basicamente com o que a Jaqueline explicou. De fato, é uma situação que está beirando o caos, né? De fato, eu acho que a grande novidade é a descoberta por parte dos caminhoneiros, né, dos transportistas, da força que eles têm. Eu acho que isso foi uma descoberta que eu acho que nem sequer eles tinham consciência. Então, estamos numa situação realmente difícil e entramos no 9º dia de greve hoje. Ou seja, apesar do governo anunciar já eu acho que há 4 ou 5 dias que a crise estava solucionada, né? E mais um dia continua, quer dizer, não vemos aí até agora nenhuma notícia que de fato mostre que essa situação está chegando ao fim. Apesar de que já vimos alguns caminhões, postos voltando a abastecer, mas as filas são imensas e a impossibilidade de alguns gêneros alimentícios chegar continua. Então, não vemos aí nenhuma à vista, né, um fim para essa crise. De fato, os setores especulativos são os que mais se beneficiam, não é? E a Jaqueline também falou um ponto importante, que é o seguinte: as ações da Petrobras começam a cair porque talvez o próprio mercado já esteja antecipando a queda a queda, né, de Pedro Parente. Portanto, isso não é o que o mercado deseja, mas como parece que isso pode acontecer, o mercado já vai se antecipando. E, de fato, a queda das ações da Petrobras beneficia o grande capital, que pode, então, aumentar a sua participação nas ações da empresa nacional. Marco Mondaini, em artigo publicado nos sites do Sindicato dos Servidores Públicos Federais e Marco Zero Conteúdo, você está defendendo que o Brasil vive um golpe de Estado permanente. Até que ponto essa convulsão social dos últimos dias faz parte desse processo? Sim, certamente faz. Bom, eu gostaria de fazer uma análise política, já que Jaqueline e Felipe tocaram dos interesses econômicos que se encontram por detrás dessa movimentação que vivemos agora.
Então eu gostaria de centrar minha análise nos interesses políticos, né? Que forças políticas têm interesse em difundir a ideia de que nós vivemos alguma coisa similar à Venezuela. Eu acho que é essa narrativa que está se construindo, né? Com filas nos postos de gasolina, filas nos supermercados, restrição dentro de alguns supermercados à compra de apenas 5 itens por produto, né? A ideia é basicamente construir um cenário em que se apresente essa similaridade entre Brasil e Venezuela, que teria se originado por governos populistas. Leia-se Chaves, Maduro, Lula, Dilma, e Temer não conta. Temer seria, na verdade, o desfecho de uma história, de acordo com essa narrativa, muito mal estruturada. Bom, quando eu falei de golpe de Estado permanente, lógico que a referência é do conceito de revolução permanente que nasce na tradição marxista. Eu procuro, então, caracterizar aquilo que acontece no Brasil desde 2015 e 2016 como uma sucessão de medidas que apontam nessa direção de um golpe que nunca se encerra. Então, eu disse nesse artigo que não se trata apenas de um golpe midiático, parlamentar, judiciário. Ele não é apenas isso. Falta algo, e esse algo pode estar sendo construído exatamente agora. Não obstante o fato do candidato do PSL, o ex-capitão Jair Bolsonaro, ter afirmado hoje numa entrevista na Folha de São Paulo que a ele não interessa o caos, é mais do que evidente que o maior beneficiário dessa situação que se constrói é ele e a sua candidatura. Só que há um limite. Eu acho que é essa a preocupação dele. O limite qual é? Entre o desespero da população, o medo dessa situação similar à Venezuela e a passagem, a identificação na candidatura dele como sendo uma candidatura radical. E é exatamente nesse limiar que ele trabalha com muita sagacidade, não é? Mas basicamente as forças que se encontram hoje levando à frente, não obstante as diversas concessões feitas por Temer, as forças que continuam bancando a greve, levando à frente, são exatamente aquelas que pedem intervenção militar e que têm vinculação orgânica, é preciso que se diga, vinculação orgânica à candidatura desse capitão da reserva, candidato do PSL às próximas eleições, se as próximas eleições realmente vierem a acontecer. Sérgio Miguel? Eu concordo, ouvindo aqui todas essas análises do ponto de vista econômico como político, eu acho que concordo plenamente, e eu acho que, sintetizando, eu acho que ganha com caos quem não tem um discurso político, quem não pode dizer suas propostas abertamente. Porque algumas propostas que estão em jogo aqui nessa disputa de poder no Brasil, elas são impronunciáveis, assim, não dá para você colocar para a opinião pública. Porque tem coisas ali que são extremamente impopulares. E eu acho que quando a política perde, porque numa situação de caos, a política no sentido do diálogo, do debate público, quando isso é interditado, esse debate, vence, vira a lei da selva e é o do mais forte. O mais truculento começa a ficar mais à vontade de impor seus pontos de vista. Isso vai desde do candidato aí, capitão, à presidência da República, mas é aquele tio do WhatsApp, é aquele cara, daquela relação familiar, aquele cara mais truculento, é no dia a dia, sabe? É o guarda da esquina. Quando o fascismo, o discurso mais fascista, a truculência começa a ganhar, isso vai além da macropolítica, isso vai pro dia a dia das pessoas. Você dá confiança e dá poder
para que esses pequenos opressores que tem no dia a dia, eles possam se sobrepor. E também começa a surgir outros personagens. Começa a personagens que a gente não é habituado, são personagens invisíveis que tem na história. Tem cara, aí tem gente que a gente não sabe que existe, que ele ganha milhões, ganha muito dinheiro com um clique na internet. Com notícia falsa que é espalhada, com corrente no WhatsApp que a gente pensa que é aquilo ali que não tem um fundamento, e existe uma indústria por trás disso, de gente ganhando dinheiro com clique. Sabe? Então, todas essas coisas nebulosas, escusas e coisas, elas ganham quando o caos está estabelecido, quando a política perde, né? Uma análise divulgada pelo Diese em 26 de maio, agora, aponta que nos últimos 30 dias a Petrobras reajustou o preço da gasolina e do diesel nas refinarias 16 vezes. O preço saiu de 1,74, chegou a 2,9, com alta de 20%. Já o do diesel foi de R$ 2,00 a R$ 2,37, um aumento de 18%. Para o consumidor final, os preços médios nas bombas subiram de R$ 3,40 para R$ 5,00, mas aqui no Recife teve posto que estava vendendo até por R$ 9,00, R$ 8,00, R$ 9,00. Esses atos e interdições de rodovias pelo país, um movimento que envolve caminhoneiros, que questiona essa escalada nos preços, principalmente do óleo diesel, como o transporte de cargas no Brasil é dependente desse modal rodoviário. Em poucos dias dessas interdições, esses impactos já estão sentidos, como a gente acaba de abordar, né? Então, essa população que está aí sentindo o impacto disso na sua mobilidade, inclusive no acesso a serviços básicos de saúde, de segurança, de tudo. Esse descontentamento da população com o governo e com as políticas adotadas para enfrentar esse problema, porque evidentemente que essas medidas que foram anunciadas não foram acatadas, né? Como o governo anunciou, como o Felipe bem lembrou. Jaqueline, essa insegurança, incerteza, indignação da população, que são palavras de ordem hoje no Brasil, fazem parte dessa crise política que a gente vem enfrentando, econômica e política? Na realidade, nós temos uma situação onde as coisas estão muito, muito misturadas, né? Eu fiquei impressionada ontem quando eu vi uma foto de em torno de 40 pessoas no Cândido da Boa Vista pedindo a volta da ditadura militar. Não sei se vocês viram isso na internet. E a pessoa que postou desceu do seu prédio para conversar com as pessoas nem sabem o que é uma ditadura militar, não tem a menor ideia. Mas estão indignados com o fato de que os caminhoneiros estão atravancando o processo, as pessoas não estão consumindo e o pequeno comerciante está se prejudicando muito, e aquelas pessoas eram pequenos comerciantes que estavam vendo nisso uma possibilidade, mas não tem a menor ideia do que estão falando, né? Então eu acho que a gente está num momento muito difícil da nossa sociedade, que está se defendendo como solução, ou que está sendo hegemonizado nas redes sociais, principalmente como solução, a gente sabe que não é solução para absolutamente nada disso. Nós temos que lembrar que os militares, quando deixaram o governo, eles deixaram o país quebrado. Uma crise internacional, crise do petróleo, nós vivemos a crise da dívida pública, né? Vivíamos uma inflação da ordem de mais de 200% ao ano. Hoje, com os 16 aumentos ao longo de 30 dias, ou 216 aumentos ao longo de 2016 para cá, nós temos uma inflação média que está na ordem de 4, 3, 2, dependendo de como você acumula. E os militares deixaram o Brasil, embora fizessem os planos de desenvolvimento, estruturassem boa parte do setor produtivo do país, eles deixaram o Brasil quebrado. Então é preciso fazer esse debate com as pessoas, o que de fato elas estão pedindo. E que, contraditoriamente, elas estão se manifestando na rua, o que é a antítese de um regime militar. Porque você vai para a rua pedir alguma coisa de confronto com o regime militar, você não vai para a rua. As pessoas morreram nas ruas, né? A primeira pessoa a morrer no golpe 64 foi um rapaz, um estudante aqui na Praça do Jardim de Pernambuco. Então, assim, a gente, a necessidade que a gente tem de conversar com as pessoas e dizer, olha, não é por aí esse caminho. Né? Seria muito bom que a gente conseguisse aproveitar esse momento de revolta das pessoas para poder fazer uma construção retomar paradigmas que foram abandonados pelo governo Temer. A gente está falando de preço de gasolina, preço de diesel, não sei o que e tal. Mas eu acho que tem uma coisa de fundo. O que foi a Petrobras ao longo dos governos Lula e Dilma? E eu vou usar como paradigma o governo Lula e Dilma, que foi o projeto.
A Petrobras chegou a ser responsável por 7,5% dos investimentos no país. Mais de 70% dos investimentos em pesquisa eram da Petrobras. A gente olha para Pernambuco, Pernambuco começa a mudar, a virar a sua história econômica a partir dos investimentos públicos, principalmente da Petrobras. Para mim, essa é a discussão de fundo. Por quê? Porque o projeto de país e o projeto para essa empresa ele foi alterado. Né? E isso, para mim, é o que deveria estar sendo discutido e retomado nesse movimento todo. E, infelizmente, as pessoas não estão preocupadas com isso. Uma visão individualista, né? Os caminhoneiros querem a redução do diesel, beleza, reduzir o diesel, resolveu. Mas a gasolina não está em pauta. Né? Uhum. A gente hoje, quem se deslocou por essa cidade hoje, viu um negócio que é uma excrescência. As pessoas estão em filas enormes. 7, 8 horas numa fila, passando a noite para poder conseguir um pouco de gasolina. Se o carro vai... Se você deslocou até ali, você não tem certeza se o seu carro vai ter gasolina. Uhum. Estamos aceitando pagar preços maiores pela gasolina, o que está sinalizando para o mercado que a gente está topando pagar preço maior. Uhum. Estamos reclamando do preço, mas estamos pagando. E maiores. E assim, a preocupação que a gente tem, que a gente conhece o movimento econômico, né? Se eu topo pagar R$4,80, quando resolver, vamos supor que resolve o problema, o que me garante que essa gasolina não vai partir de R$4,80? Pois é, e aí, Felipe, como é que você analisa esse quadro? Eu acho que a gente tem esse caos, né, serve para a gente pensar um pouco, né, sobre o que é que nós queremos, qual é o projeto de país que esse governo está implementando. E a Petrobras, nesse caso, é fundamental. Então, eu sempre busco discutir com as pessoas o que é que nós queremos para a economia brasileira, o que é que nós queremos de projeto nacional. E a Petrobras é fundamental nesse aspecto. Como bem lembrou Jaqueline, a Petrobras tinha uma determinada política. Que política era essa? Antes de Michel Temer. Era uma política de desenvolvimento nacional. Ou seja, a Petrobras buscava refinar o seu petróleo aqui dentro, né? Buscava garantir a exclusividade da exploração do pré-sal. Né? Então, tinha um efeito multiplicador formidável, né? Ou seja, através das refinarias, né? A quantidade de emprego que se gerou em Ipojuca, né? Nos últimos 10 anos, quer dizer, sem contar os anos de Michel Temer, quer dizer, foi uma coisa formidável. Por quê? Porque a Petrobras tem, né, essa capacidade de efeito multiplicador, né? De comprar, fazer as compras aqui dentro, os seus fornecedores serem empresas nacionais que vão fornecer equipamentos e manutenção para a exploração do petróleo. Quer dizer, isso é um efeito que é uma coisa impressionante. Quer dizer, se abandona, que foi justamente o que aconteceu desde que foi colocado Pedro Parente na presidência da Petrobras, a Petrobras abandonou completamente essa política, que era uma política de desenvolvimento nacional. Então, quando a gente olha todos os outros países que tiveram grande desenvolvimento, eles tiveram, durante décadas, né, políticas de desenvolvimento nacional. Quem é que ia imaginar que há 40 anos, na década de 70, a Coreia ia vender automóveis e nós estaríamos utilizando aparelhos de celular e vendo as televisões de marca coreana? Ninguém imaginava isso. Mas foi uma política nacionalista de décadas e décadas. Quer dizer, se nós pegamos a Petrobras, que é a principal empresa, que tem um efeito multiplicador impressionante, e abandonamos essa política, quer dizer, não há saída. Então, desde que Pedro Parente assumiu, então a lógica é a lógica dos acionistas, né? Do lucro imediato, sem pensar nas consequências que isso traz. E realmente não há empresa de transporte que possa sobreviver, fazer um orçamento, né, mensal, se não sabe o que é que vai acontecer com o preço da gasolina. Quer dizer, para as grandes empresas multinacionais, e a Petrobras então entrou nessa lógica, o ideal é manter as margens. Se o dólar sobe ou desce, né, então teria que manter essa margem de lucro e, portanto, o preço
quando modificar a taxa de câmbio, então, obviamente, tem que se modificar o preço em real do litro na bomba de combustível. Isso é o que as empresas querem, né? A Shell, a Texaco e todas as empresas multinacionais. Então, a Petrobras entra nesse jogo, abandona completamente o seu projeto de desenvolvimento nacional e vai, então, satisfazer apenas os acionistas. Então, isso é o descalabro para a população brasileira. A gente deixa de gerar renda, classe média vai pelo ralo e chegamos nessa situação de caos. Quer dizer, é preciso, de fato, pensar a importância da Petrobras, o potencial que ela tem, que ele já mostrou que teve no passado e que pode ter esse potencial aproveitado nos próximos anos, sem dúvida. Minha gente, aqui a gente está com a nota da Articulação de Mulheres Brasileiras, que vai dialogar exatamente com o que a gente está discutindo aqui. A Articulação de Mulheres Brasileiras, reconhecendo que há um agravamento da crise política e econômica no Brasil, quer dialogar com a população, diz a nota, em especial com as mulheres, porque as mulheres são as mais afetadas pelos acontecimentos das últimas semanas, né? Da última semana. No dia a dia, as mulheres sentem os efeitos dos aumentos, né? Mais de 1 milhão de mulheres das periferias voltaram a cozinhar com lenha, álcool, carvão. E pior, esses reajustes fazem aumentar o preço dos alimentos e das passagens de ônibus, limitando, né, a mobilidade e o poder de compra das mulheres, encarecendo a passagem. E aí, de levar as questões de dificuldade das mulheres de mobilidade para levar as crianças à escola, consulta médica, piorando ainda mais a vida das mulheres. A gente está com Carmen Silva na linha, ela que é pesquisadora do SOS Corpo. Carmen, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes do Fora da Curva. Carmen, como vocês da Articulação de Mulheres Brasileiras, essa nota que vocês soltaram agora, diante da situação de caos que a gente vive no Brasil, como vocês avaliam essa situação? A gente está com uma avaliação muito dura sobre essa situação, porque está nos atingindo duramente, né? O caos que foi gerado pela política de preços do presidente da Petrobras, o Parente, tem a ver com essa lógica toda do golpe, que é uma lógica de cortar direitos da classe trabalhadora, das mulheres, do povo preto e pobre desse país e mandar nossas riquezas para o exterior. Essa lógica é a mesma. Então, ela nos atinge muito duramente, porque são as mulheres que são responsabilizadas ainda nessa sociedade pelo trabalho doméstico e nós é que temos que lidar com o desabastecimento, nós é que temos que lidar com a ausência de transporte coletivo e na periferia isso está sendo duramente sentido. Então, a nossa avaliação é de que a gente precisa pegar revolta, né? A gente precisa tomar nosso futuro nas nossas mãos e nos mobilizarmos para realmente pôr fim a esse golpe e conseguir, assim, se agregar, juntar a classe trabalhadora como um todo, o povo preto e pobre que está sofrendo na periferia e no interior desse país, para que a gente consiga alterar esse estado de coisas, porque quem mais está sendo prejudicada não é a classe média de carro que está nas filas. Claro que isso é um sofrimento para quem era acostumado a abastecer, mas quem está cozinhando com lenha, quem tem o gás de cozinha a mais de R$100 e quem está sentindo a falta dos gêneros alimentícios nas prateleiras que tem que enfrentar a pior situação, né, nesse caos. Carmen, muito obrigada, viu, pela sua participação. E a gente vai agora para Marco Mondaini. Marco, o quadro que Carmen da MB apresenta para a gente, que a gente está vivenciando no dia a dia, somado a isso, tem um clima de medo. É medo de faltar comida, é medo de faltar combustível, é medo de não ter transporte, é medo de não ter remédio no posto. Quem é responsável pela instauração dessa cultura do medo, que vem também no bojo de toda essa crise política e econômica que o Brasil vem passando? Bom, antes de dizer quem é responsável, é preciso dizer que o objetivo já foi alcançado. Porque nós já incorporamos no nosso próprio discurso, nós que somos críticos à atual situação, a palavra caos. Quer dizer, nós já damos a nossa cota de colaboração à reprodução da ideia de que a gente vive um caos.
Nesse ponto, um primeiro objetivo já foi alcançado. E eu acho isso extremamente perigoso, né? Eu tendo a acreditar, tendo a analisar a atual situação como uma situação decorrente dos conflitos dentro de uma democracia, que são numa sociedade extremamente desigual. Então acho que a gente precisa, um primeiro passo a ser feito, a ser dado, é esse de talvez neutralizar a ideia de que se vive um caos, porque isso é um passo para, em termos mais sofisticados, chegar à conclusão de que nós vivemos uma situação de anomia, para usar o termo de um sociólogo francês clássico, né? E nós não vivemos essa situação de anomia, porque a situação de anomia precede exatamente intervenções que tendem a digamos, suspender as liberdades formais, as liberdades democráticas, com situações de exceção. Então, um primeiro comentário meu seria alertando para o cuidado para que nós também não reproduzamos o uso dessa palavra. Uma segunda questão que eu acho importante na verdade, romper com a ideia de que existe algo de espontâneo nessas manifestações. Não, em política não existe espontaneísmo. Existem lideranças que há pelo menos 10, 15 anos vêm sendo formadas com grandes recursos oriundos dos Estados Unidos. Nós não vamos precisar de mais 40 anos para que um documento da CIA vaze e que nós descobramos que existem investimentos maciços na formação de grupos de discussão, que têm influência direta de economistas clássicos do pensamento neoliberal, como Friedman, von Mises, entre Hayek, né? E que vêm sendo desenvolvidos, que vem crescendo. O caso mais exemplar dele é o MBL, né? Então, há uma profusão de organizações do campo de direita e extrema-direita que vêm se afirmando dentro da sociedade brasileira e que estão por detrás de várias manifestações, estiveram por detrás das manifestações que vêm ocorrendo desde 2013 no Brasil. A grande ruptura, o grande momento de virada foi em junho de 2013. A narrativa que eu costumo fazer em relação ao que a gente vive hoje, ela nasce nessa virada que aconteceu em junho de 2013 e que depois, em 2014, mas principalmente a partir de 2015 e 2016, com as manifestações monumentais, massivas, em todas as capitais do país, e não apenas nas capitais, que pediram o impeachment da presidente Dilma. Então é preciso se perceber, é preciso construir um outro tipo de narrativa que mostre que, na verdade, o que a gente vive hoje é uma decorrência da democracia. Tá? Mas que é preciso fortalecer essa democracia, porque a alternativa à democracia é a barbárie. E existem grupos diretamente interessados nessa barbárie. Eu cito só um exemplo. Né? Existe um empresário chamado Emílio Dalsóquio, que é dono de 600 caminhões em Santa Catarina e que é responsável pela formulação do programa, se é possível dizer isso, desse candidato, esse capitão da reserva, para o diálogo com os caminhoneiros. É isso que eu chamo de organicidade, é isso que a gente precisa levar muito em consideração. E esse empresário, ele fez um discurso que rodou o WhatsApp e que eu não sei muito bem se foi em 2015. Lembrem-se que em 2015 os caminhoneiros também protestaram em defesa do impeachment da presidente Dilma, ou se foi feito agora. Eu tendo a acreditar que esse vídeo que está rolando 2015, sendo muito claro e objetivo, ele diz que não houve ditadura militar no Brasil, que após a queda do Muro de Berlim, os comunistas tiveram que escolher um grande país, um grande país onde houvesse um grande partido. Esse grande país é o Brasil e esse grande partido é o PT. E ao final faz uma série de acusações contra os professores universitários, finalizando dizendo o seguinte: Pinochet neles. Então, veja, nós estamos lidando... É muito grave. Estamos lidando com setores de extrema direita. E é isso que me faz crer
que realmente vivemos uma situação muito difícil em que mais do que nunca precisamos defender a democracia política no nosso país. Ana, só ainda Sim, dentro do que o professor Marco falou, dessa formação desses grupos dessa direita, isso é interessante ver que isso não é um fenômeno só no Brasil. Sim. Se você vê de onde sai o dinheiro para o MBL ou para todos esses grupos, são as mesmas organizações que financiam na Venezuela, que financiam no Equador, que financiam a agência pública, que é uma agência de jornalismo independente lá de São Paulo, que é assim, uma parceira nossa da Marco Zero. E em 2015, ela fez uma matéria, A Nova Roupa da Direita, que ele mapeou todo de onde vem esse dinheiro, quais são as organizações, quem recebe, acompanhou eventos desses grupos aqui, e ali já em junho de 2015, ali já tem já está toda a semente disso que está estourando agora. E tem até uns desdobramentos depois que mostra como a direita abraçou a rede social, de onde vem, de como é que funciona essa articulação. Então, quem ir lá no Google, depois a agência pública, A Nova Roupa da Direita, dá uma olhada aqui, que isso que o professor Marco tem já está ali bem explicado e dando os nomes aos bois. Essas discussões você acompanha na Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária 820 AM e pela internet. E acessar facebook.com, programa Fora da Curva, e pela página da Marco Zero Conteúdo e o Facebook Universitária 99.9. A gente recebeu uma pergunta, né, do ouvinte, estudante de Direito, Júlio Gonzaga. Ele diz o seguinte: por um lado, temos o total entreguismo no Brasil, por outro, temos a resistência da Venezuela. Como entender esse contexto na América Latina, Marco Mondaini? Bom, a resposta não é tão simples assim, mas eu gostaria de fazer um brevíssimo histórico. A América Latina, eu vou dizer, a América do Sul caminha sempre junta. Né? A América do Sul passou por um processo de colonização, colônias espanholas, principalmente, e a colônia portuguesa. Depois disso, no século XIX, houve todo um processo de independência desses países. Na sequência, governos oligárquicos, né? E apenas nos anos 30, a partir da década de 30, experiências nacionalistas desenvolvimentistas, políticas e estratégias de desenvolvimento econômico, de substituição de importações, ou seja, processos de industrialização bancados diretamente pelo Estado. Os exemplos maiores são Vargas, Perón, Cárdenas no México, né? Depois disso, uma onda de golpes de Estado, que teve o objetivo de barrar exatamente essas políticas, esses modelos de desenvolvimento econômico que tinham uma dimensão autárquica, autonomista para o desenvolvimento desses países, dessa região. Então, entramos num ciclo de golpes, de ditaduras militares que varreu o continente. Na sequência disso, a partir dos anos 80, 90, um processo de reliberalização, não propriamente de redemocratização desses países, já que, ao mesmo tempo em que essas ditaduras iam saindo de cena, entravam também imediatamente as estratégias, as políticas, a cartilha neoliberal. Exatamente no início do século XXI, como reação exatamente à dureza dos ajustes fiscais impostos pela cartilha neoliberal, que ascendem os governos de esquerda e centro-esquerda, que são de matrizes, com nuances diferenciadas. Bom, o que a gente vive hoje é exatamente uma reação àquilo que foi conquistado no intervalo de uma década por esses partidos, por esses agrupamentos políticos que estiveram à frente dos governos no Equador, na Venezuela, na Bolívia, Peru, Uruguai, Argentina, incluindo o Brasil. Então, o que a gente assiste hoje é uma reação duríssima por parte dos setores autoritários e conservadores, tentando fazer com que a América do Sul volte ao trilho da dependência econômica e da submissão desses povos. Veja,
o caso da Venezuela é um caso à parte. A gente teria que ter um outro programa para discutir essa questão. O fato é que a Venezuela se tornou hoje um bode expiatório. E um bode expiatório da mesma forma como foi Cuba na década de 60. Então, é preciso neutralizar esse discurso, a utilização da Venezuela como um bode expiatório para experiências como a que se atravessa hoje no Brasil. A Federação Única dos Petroleiros, FUP, decidiu entrar em greve a partir da meia-noite, da próxima quarta-feira. A paralisação deve durar 72 horas. Os petroleiros pedem a redução dos preços de gás de cozinha e combustíveis e a saída de Pedro Parente da presidência da Petrobras. Eles também reivindicam a retirada das tropas das Forças Armadas, que desde a última sexta-feira ocupam algumas refinarias da Petrobras para liberar o transporte de combustíveis. Em nota enviada para a imprensa, representantes da categoria criticam a gestão da empresa e acusam o presidente Pedro Parente de obrigar a Petrobras a abrir mão do mercado nacional de derivados para as importadoras, que hoje são responsáveis por 1/4 de todos os combustíveis comercializados no país. Felipe Reis, qual o significado da greve dos petroleiros? A greve dos petroleiros força um debate que a imprensa, a grande imprensa hegemônica não quer fazer. Que é um pouco nessa linha do que eu falei anteriormente, quando eu fiz a crítica à política de Pedro Parente. Então, os petroleiros que estão dentro da empresa, quer dizer, que trabalham no setor, estão vendo a mudança da política da Petrobras. E estão vendo os problemas que isso causa. Então, creio que essa greve dos petroleiros serve de mote para nós problematizarmos a questão, ou seja, entender o que é que está acontecendo, por que isso está acontecendo, quais são as consequências das decisões da mudança da política da Petrobras. Eu acho que isso é fundamental. Então, o movimento dos caminhoneiros já deu esse pontapé inicial, mas a entrada dos petroleiros, dos petroleiros mesmo, na greve, vem fortalecer esse movimento, dizer o seguinte: olha, o cerne da questão parte da Petrobras. Agora, obviamente que, só para completar um pouco o comentário do Mondaini, que fez anteriormente com relação a essa questão dos movimentos da América Latina e tudo, sem dúvida que a gente tem que pensar de forma global. Sem dúvida que todo movimento independentista, que busca um desenvolvimento nacional independente, vai ter reações, vai ter reações das elites mais reacionárias e também do grande capital estrangeiro. Claro que a política do governo Lula e Dilma foi uma política internacional que incomodou muito as grandes corporações internacionais e os governos dos países hegemônicos, sem dúvida. O fortalecimento do BRICS, por exemplo, o Brasil se tornando um grande interlocutor, se aproximando da Rússia e da China, isso não é nada interessante. Quer dizer, isso não é nada interessante aos olhos das grandes corporações e dos países hegemônicos, porque o Brasil, aproximando-se desses países, iria trilhar uma via de independência, e de fortalecimento de sua economia para se tornar mais um país com força internacional de discussão, etc. Então, a gente tem que ver todo esse problema do Brasil também dentro da ótica internacional, que se encaixa perfeitamente. Jaqueline, como você analisa a entrada, dos petroleiros nessa paralisação também? Eu concordo com o professor Felipe que é uma forma que a categoria dos petroleiros, a categoria encontrou para colocar o debate que nós consideramos de fato relevante, importante, contundente nessa história, que é retomar a discussão da política que tem sido feita com a Petrobras. Acho que a gente tem que lembrar que a Petrobras ela tem alienado o patrimônio dela, ou seja, ela tem vendido seu patrimônio
com, assim, deságeis violentos, né? Nós estamos falando de valor de 10% do valor efetivo do preço do seu patrimônio. Isso, por si só, na minha opinião, já é uma lesão aos cofres públicos, na medida em que você tem um bem público que você vende por 10% do valor dele. Para mim, você está lesando a população desse país. É importante dizer o seguinte, isso é uma bandeira do conjunto dos trabalhadores da Petrobras. Essa greve foi aprovada por mais de 90% da categoria, né? E é uma forma, e não é uma greve corporativista. Eu acho interessante isso, porque a gente vai falar em greve, por que está fazendo greve? Ainda mais servidor público, estamos fazendo greve por aumento de salário, por não sei o quê. Não, eles estão fazendo greve para defender a empresa na qual eles trabalham, para defender o papel e o projeto que essa empresa tem na nossa sociedade. Então, eu acho assim corajoso e magnífico. Não é a primeira vez que eles fazem isso. Em 95, o movimento dos petroleiros foi dizimado pelo então governo Fernando Henrique Cardoso. Faz tempo, mas não faz tempo porque isso ainda está na memória dessa categoria. Embora tenha muita gente nova, isso foi um marco para o movimento sindical como um todo. Então, eu acho extremamente importante. Eles estão colocando na pauta que o conjunto da população não sabe. O Brasil é autossuficiente na produção de seu combustível. Ele deixa de ser autossuficiente por uma política de gestão da empresa. Nós temos hoje as refinarias do país estão produzindo a 68% da sua capacidade de produção. Exato. Então a gente poderia produzir. Isso nós não estamos falando do funcionamento pleno do pré-sal. Nós estamos falando que hoje o Brasil produz já o suficiente para se manter. E com o funcionamento pleno do pré-sal, o aumento da produção do pré-sal, na realidade a gente produzia para se manter e para exportar, né? E a opção da empresa de reduzir o refino, aumentar a exportação do produto cru, que é mais barato, e aumentar a importação do produto beneficiado, que é mais caro, né? E isso tem um conjunto de interesses aí que com certeza não repassam para os interesses da população. Nós temos hoje mais de 200 empresas autorizadas a importar petróleo no país. 139 delas foram cadastradas a partir de 2016. Então está muito claro, né, que essa política ela tá voltada para o retorno, para o rentismo externo e para os grandes interesses que não são os interesses da população. Para o mercado, né? Exatamente. Eu acho que a greve dos petroleiros, ela tem este papel de colocar essas informações, porque as pessoas não sabem disso. As pessoas estão colocando a Petrobras e estão manchando a imagem da empresa como se a empresa fosse culpada por esse problema, né? E na realidade não é. Na realidade não é. A empresa é um patrimônio nacional que está sendo... Me desculpa, do meu ponto de vista, do ponto de vista de uma cidadã brasileira, na minha opinião, está sendo mal gerida. Ela está sendo gerida para o interesse de uma pequena camada da sociedade internacional e parte nacional, porque a gente sabe que os bancos estão nisso, a gente sabe que as grandes fortunas brasileiras estão nesse negócio, em detrimento do prejuízo da população. E eu queria complementar uma outra coisa. Essa questão que o professor Manente chama a atenção da gente, de fato, utilizar o jargão do caos, né? E eu acho que, assim, perfeito sua análise, acho que eu não tinha parado para refletir nisso. Mas, assim, para nós, vou falar de mim, né? Sou uma pessoa um pouco mais de experiência na vida. Eu venho de uma tradição da década de 90, onde isso aqui era cotidiano. A gente tinha, isso foi uma discussão familiar, e me desculpa trazer a experiência familiar, mas eu acho importante. Porque na minha família já está faltando gás. Que a gente tinha 2 bujões de gás. Uma família média tinha no mínimo 2 bujões de gás. E com a normalização e a estabilidade de preços, a gente tinha 2 e a gente deu para uma pessoa que estava precisando um bujão, e hoje a gente tem 1, e a gente hoje está na dependência. Então a gente vinha funcionando numa lógica de normalidade das coisas, de funcionamento das coisas, e a gente não olhava, a sociedade não olhava que isso tinha um projeto, que isso tinha um papel, tinha uma função. Né? E hoje a gente olha, e a mesma questão dos alimentos, né? A mesma questão dos alimentos. Se a gente olhar na década de 90 ou na década de 80, né? Plano cruzado, tentava estocar alimento, né? Contava latas de óleo de soja na casa dela, leite, não sei o que e tal. A gente não precisava mais disso, porque nós somos o maior país em terra agriculturável do mundo. Nós temos água, nós temos
Agora, o petróleo, nós temos a terceira reserva mundial de petróleo. Então, a gente estava caminhando para uma normalidade no funcionamento das instituições da produção que nos permitia não ter estoque. E permitia as empresas também não ter estoque. Né? Porque vocês sabem que estoque é custo financeiro e as empresas cada vez mais, na lógica da reprodução do capital, estão cada vez menos estoques. Né? Então, isso pegou a gente um pouco de calça curta. Eu nunca imaginei que a gente fosse passar por uma situação só uma frase, que não é retórica nem demagógica. Caos vive a população mais pobre desse país, que há muito tempo não tem dinheiro para comprar o bujão de gás por conta do reajuste e não tem alimento na mesa. Carmen também falou sobre isso, né? Eu acho que a gente precisa reconfigurar a própria ideia do que se vive hoje no Brasil. A nota da MB vai nesse sentido, Sérgio. Fique à vontade. Eu ia fazer uma observação ainda do ponto da greve dos petroleiros. Assim, eu concordo que a pauta é fundamental, é excelente, assim, as coisas que estão sendo defendidas, a importância da categoria, eu acho que até internamente para a categoria é preciso começar essas mobilizações e tal. Só uma questão que, assim, pensando alto aqui, que eu iria colocar aqui para os colegas da mesa, será que o time não está errado? Será que não foi um pouco tarde isso? Eu acho que vem acontecendo uma série de coisas, inclusive dizendo respeito à própria Petrobras. Eu acho que lá para trás uma série de medidas foram aprovadas. Não sei, se eu fiquei com um pouco de sensação que talvez o time os petroleiros tenham perdido. Acho que isso devia ter sido feito até antes. Não sei se o pessoal da mesa concorda. Eu queria só falar uma coisa. Eu acompanhei que a estratégia utilizada pelo movimento dos trabalhadores da Petrobras foi uma estratégia de defender institucionalmente a empresa. Então eles fizeram audiência pública em todas as cidades, em todas as capitais do país, em todas as cidades de grande porte, e tentaram fazer esse debate público. Eu não sei se a questão, se você está falando, Sérgio, explicitamente da greve, mas na realidade a gente assessora o sindicato aqui, o GES assessora a FUP, e eles estão num enfrentamento na sociedade bastante significativo. Né? Na realidade, essa greve hoje, ela toma uma dimensão maior, porque hoje a pauta da sociedade é a questão dos combustíveis. Então, assim, talvez, eu estou pensando bem alto, inclusive, assim, eu acho que talvez essa greve, ela coloca algumas novidades do ponto de vista da estratégia, que a gente estava conversando com um técnico do GES, que é assessor direto da FUP, ele está falando, não está definido como vai ser o formato dessa paralisação. Né? E eles podem trazer novidades interessantes. Tem grupos defendendo formatos bem alternativos, ainda não está definido. Então, assim, eu acho que o momento... Eles vinham fazendo essa defesa institucional, tentando fazer paralisações, tentando pautar a sociedade, mas a sociedade não estava ouvindo porque a coisa não estava também. A pauta, principalmente a pauta colocada pela mídia, ela não era essa. Né? Então, na medida que essa pauta entra dessa forma, eles vão fazer a disputa, né? E coincidentemente, ou não sei se é coincidência, mas é nesse momento que talvez ganhe mais peso ainda esse movimento. Porque das outras vezes viravam os movimentos corporativos, as pessoas faziam uma leitura mal dessa história, né? E tem aí reação, e tem resistência e disputa de narrativa. Amanhã, o dia de luta pela mobilização, pela redução do preço do gás e do combustível, convocado pela Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo. Então, amanhã vai ter essa movimentação que também soma com a paralisação dos petroleiros. E a gente tem algumas questões aí nessa mesa, né, Felipe? Por favor. Tá. Eu queria retomando um pouco essa questão da Petrobras, que eu tinha anotado aqui para falar, que eu considero bastante importante, que bom, com relação ao que o Sérgio falou, o time, quer dizer, eu não sei exatamente, não sei responder se estamos no momento certo ou não, se já passou. Agora, esse ano aconteceu um fato que eu considero muito importante, que foi a inclusão de 2 pessoas no Conselho de Administração da Petrobras que estão diretamente ligadas aos interesses de empresas concorrentes. A Shell, né, José Alberto de Paula Torres, 27 anos trabalhando dentro da Shell, agora faz parte do Conselho de Administração da Petrobras. E Ana Lúcia Poço Zambelli, que também trabalhou em várias empresas,
ligadas à exploração de petróleo e de águas profundas. É como se a Petrobras tivesse colocado duas raposas no galinheiro, né? Ou seja, como é que a empresa que é estratégica vai discutir questões que muitas vezes são sigilosas com pessoas que estão ligadas ao interesse das empresas que são concorrentes da Petrobras? Quer dizer, de fato, é uma situação inimaginável, né? Quase surreal que o governo seja capaz de fazer algo desse tipo. Então, eu bato nessa tecla que a gente tem que discutir a Petrobras e a sua função dentro da sociedade brasileira. E no caso, os petroleiros põem fogo nessa discussão, né? Eu acho que a gente tem essa responsabilidade de trazer à tona isso e, de fato, discutir para que as pessoas tenham conhecimento, porque as pessoas às vezes são questões técnicas que não, claro, a grande imprensa não vai trazer isso e a gente precisa discutir. É como estávamos falando aqui agora há pouco, e Mondaini também falou, a questão das pessoas que vão às ruas pedir a intervenção militar. Quer dizer, não sabem que se houver intervenção militar, eles não vão poder mais ir à rua pedir nada, né? Então é uma coisa totalmente contraditória, mas as pessoas não se dão conta do que estão fazendo, do que significa o que elas estão exigindo. Então é preciso, de fato, programas como esse para a gente discutir e problematizar essas questões. E a gente está chegando perto do final do programa, mas eu quero trazer 2 elementos aqui interessantes, né? Por esse contexto político. Em meio a essa crise política e de distribuição de combustíveis, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto que define as regras para a eleição indireta pelo Congresso Nacional, né, para o presidente e vice-presidente da República, em caso de vacância nos 2 últimos anos do período presidencial. E também, no meio dessa crise, sai uma pesquisa realizada ontem pela Vox Populi, que apresenta, né, realizada na última semana, mas foi divulgada ontem, todos os meios de comunicação, que aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai estar preso há mais de 50 dias em Curitiba, com 39% das intenções de voto. Ele teria hoje contra 30% da soma dos votos dos adversários, né? E com essa margem, se a gente tivesse eleições hoje, ele poderia levar a vitória no primeiro turno. Marco Mondaini, como você analisa essas 2 questões aí no meio dessa crise que a gente está vivenciando? Ana, quando no início do ano, desde o final do ano passado, o jornalista Mino Carta falava da possibilidade concreta de que as eleições de outubro, marcadas para outubro de 2018, não acontecessem, quando eu escutava Mino Carta falar, eu tendia a ser bastante incrédulo, né? Dizendo, olha, não, acho que Mino já deu o que tinha que dar de contribuição, acho que ele precisa se aposentar. Não, eu acho que Mino Carta continua estando à frente de nós todos alguns passos. Existe uma possibilidade concreta, cada vez mais concreta, de que as eleições marcadas para outubro de 2018 não aconteçam. E isso seria mais um momento desse golpe permanente. Da mesma maneira, existe uma possibilidade concreta de uma intervenção militar, não nos marcos daquilo que a gente conhece como uma intervenção liderada por oficiais de alta patente, mas um outro tipo de intervenção que se dê a partir das bases. É isso que, inclusive, marca uma reportagem da Folha de São Paulo desses últimos dias, não é? De que, por exemplo, os militares, de uma forma muito similar, mas com um sinal inverso daquilo que aconteceu em 1964, quando houve uma confraternização da greve dos metalúrgicos, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, no Rio de Janeiro, houve uma confraternização entre grevistas e fuzileiros navais, que foi muito explorada depois para a erupção do golpe de 1º de abril de 1964. Então, existe uma possibilidade concreta de setores que não são setores do alto oficialato, mas setores intermediários e de baixa patente, de tomarem a frente de algum tipo de ação. E quando essas ações começam, elas são muito difíceis de serem
eliminadas já no curto e médio prazo? Pois é, minha gente, a gente fez a pesquisa, a enquete no Instagram. Quem é mais privilegiado com o caos no Brasil? A resposta foi que o governo é privilegiado com 17% e os empresários, né, eles estão lucrando, como a gente já discutiu aqui, com relação ao mercado. E a gente, o nosso tempo do programa, infelizmente, ele está ficando por aqui, né? A gente agradece a participação do professor Marco Mondaini, do professor de Serviço Social. A gente agradece a participação do professor Felipe e a gente agradece a participação também da Jaqueline Natal do Diese e do Sérgio Miguel da Marco Zero Conteúdo. Ana, só uma coisa, eu falei de uma matéria da agência pública aqui, que fala da nova roupa da direita. Eu coloquei lá nos comentários da retransmissão que a gente está fazendo desse programa na página do Facebook da Marco Zero. Eu coloquei o link lá, quem quiser ir ler a matéria, só ir lá e clicar que lê a reportagem. E a gente também responde ao ouvinte Adriano que a gente vai responder essa tua pergunta agora. Fica ligado nas redes sociais do Fora da Curva, que a sua pergunta, por que o preço da gasolina sobe no Brasil, mas não na Venezuela e na Bolívia, a gente vai mandar essa resposta para você nas nossas redes sociais, tá? O programa de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece aos ouvintes, agradece a toda a equipe que está no estúdio hoje, dando esse suporte. Eu estou substituindo a companheira Manina Aguiar, que é a apresentadora do programa nas terças. Agradeço a Bruno, agradeço a Marco na técnica, os estudantes que estão conosco aqui, Ed, enfim. Agradeço a produção do programa de hoje. E o programa teve a produção também de Sérgio Miguel, da Marco Zero, a apresentação. A minha apresentação, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da UFPE. E amanhã, 30 de abril, você fica com a apresentação de Paula Reis. O tema de amanhã é: qual é a saída para a crise do combustível? Boa tarde e vamos até amanhã. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.